Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A rivalidade entre Celtic e Rangers é sem dúvidas uma das maiores e mais absurdas da história do futebol. Chamada de Old Firm, é basicamente um clássico movido por sensíveis questões religiosas e históricas do país. De um lado vem o Celtic, um time com torcedores católicos, descendentes de irlandeses e favoráveis à separação da Escócia do Reino Unido. E do outro vem o Rangers, dono de uma torcida protestante e que ressalta o orgulho britânico por onde vai. Ou seja, é um verdadeiro contraste de ideias, que acaba inflamando ainda mais uma relação já tensa entre esses dois grandes clubes situados em Glasgow. Até por isso, ver um jogador cruzar essa linha existente entre Celtic e Rangers é algo tão raro, mas tão raro, que o Gol de Canela resolveu fazer um vídeo especial sobre o assunto. Confere só! A primeira vez que Celtic e Rangers disputaram uma partida de futebol aconteceu no dia 28 de maio de 1888. Na ocasião, em confronto válido por amistoso, o lado verde de Glasgow venceu pelo placar de 5-2. Depois disso, até 1918, um pouco antes do final da Primeira Guerra Mundial, essas duas equipes se enfrentaram várias vezes, e ao longo desse período, por mais incrível que pareça, foi comum ver atletas com passagens por essas duas equipes, muitas vezes até trocando direto um pelo outro. Isso porque as questões separatistas que eu já citei na introdução do vídeo ainda não eram tão presentes na realidade desses dois rivais. Porém, diversos fatores que aconteceram na Escócia logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, como por exemplo o aumento da imigração de trabalhadores irlandeses e o movimento de sectarismo aplicado por algumas empresas escocesas, acabaram fechando a relação entre esses dois clubes. Logo, passou a ser muito raro ver um jogador vestindo essas duas camisas ao longo da carreira. Para você ter uma ideia, de acordo com um levantamento feito pelo Gol de Canela, de 1919 até hoje, apenas 6 atletas conseguiram quebrar essa barreira. O primeiro deles foi o meia Tully Craig. Considerado um dos jogadores escoceses mais versáteis de sua geração, ele começou sua carreira profissional com a camisa do Celtic em 1919. Por lá, ele ficou até 1922, mas pouco jogou. Foram apenas 8 partidas disputadas ao longo desse período. Porém, já em 1923, pouco depois de uma passagem por outro clube escocês chamado Alloa Athletic, Craig aceitou o convite para defender as cores do Rangers e no rival acabou se tornando um dos jogadores mais importantes da história. Ao longo de 12 temporadas, somou 234 jogos e 32 gols, e ainda ajudou na conquista de 7 troféus do Campeonato Escocês e de 2 taças da Escócia. Tully Craig aposentou do futebol em 1935, justamente com a camisa do Rangers. Ele faleceu em 1963, aos 66 anos. Depois desse caso, só quase 50 anos depois, é que outro jogador se arriscou a vestir as duas camisas. Foi o atacante Alf Cohn Jr. Formado no Rangers, ele defendeu as cores do clube de 1968 a 1974 e durante esse período somou 23 gols em 93 jogos e ainda participou de uma conquista da Copa da Escócia. Depois, após uma passagem de 3 temporadas pelo Tottenham da Inglaterra, ele ganhou as manchetes escocesas ao aceitar uma proposta do Celtic. Pelo lado verde de Glasgow, durante 2 anos, ajudou na conquista de 2 campeonatos escoceses e de uma Copa da Escócia. Todavia, em números, essa passagem foi mais discreta, já que somou apenas 7 gols em 32 jogos. Alf Cohn Jr. aposentou dos gramados só em 1984, jogando lá no futebol escocês mesmo. Ele está com 71 anos. O caso do atacante Mo Johnston é tratado até hoje como a transferência mais polêmica da história do futebol escocês. O que aconteceu foi o seguinte: em 1984, após destaque no Watford da Inglaterra, Johnston foi contratado pelo Celtic e por lá foi muito feliz durante 3 temporadas. Além de marcar 52 gols em 140 jogos, foi fundamental na conquista de um campeonato escocês e de uma Copa da Escócia. Só que apenas 2 anos depois dessa passagem vitoriosa pelo Celtic, o atacante abalou o futebol escocês ao aceitar uma proposta para jogar no Rangers. Essa transferência gerou uma gigantesca repercussão na época, pelo fato de Johnston ser declaradamente católico.
Com isso, ele acabou se tornando o primeiro não protestante a vestir a camisa do Rangers desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Mesmo diante de um ambiente nada amistoso entre as duas torcidas, ele foi muito bem com a camisa do Rangers. No geral, em 3 temporadas, marcou 31 gols em 76 jogos e ainda ajudou na conquista de 2 campeonatos escoceses. Mo Johnston pendurou as chuteiras só em 2001, jogando lá no futebol dos Estados Unidos. Ele tem hoje 60 anos. Formado na base do Rangers, o zagueiro Steven Pressley chegou a subir para o time profissional e, além de participar de 2 conquistas do Campeonato Escocês e de uma Copa da Escócia, somou um total de 34 jogos e 1 gol entre 1990 e 1994. Liberado pelo clube, Pressley seguiu tocando sua carreira normalmente e durante 12 anos passou por alguns clubes lá da Escócia mesmo. Mas, em meados de 2006, já em reta final de carreira, entrou para a história ao aceitar o desafio de vestir a camisa do Celtic. Em um pouco mais de 2 temporadas, foram 19 jogos disputados, 1 gol e 2 troféus, um do Campeonato Escocês e outro da Copa da Escócia. Steven Pressley tem hoje 49 anos e, nos últimos anos, acumulou alguns trabalhos como treinador na Escócia, na Inglaterra e na Grécia. O único goleiro dessa lista, Mark Brown, fez um caminho bem parecido com o de Pressley. Formado no Rangers, ele subiu para o time profissional e entre 1999 e 2001 chegou a ser colocado em campo em 4 partidas oficiais. Depois disso, já em 2007, o goleiro acabou sendo contratado pelo Celtic para ser uma espécie de reserva de luxo e, no geral, em 3 temporadas, acabou entrando em campo em 14 ocasiões. Diferente do que foi no rival, Brown dessa vez não passou em branco em títulos. Com a camisa do Celtic foram 2 campeonatos escoceses e uma Copa da Escócia. Mark Brown aposentou do futebol em 2017, ele tem 42 anos. E para finalizar, o último a cruzar essa fronteira da rivalidade entre Celtic e Rangers foi o atacante Ken Miller. Aliás, ele é o único dessa lista que conseguiu passar 2 vezes pelo mesmo rival. Olha só, na temporada 2000-2001, Miller foi contratado pelo Rangers e, no total, entrou em campo 30 vezes e marcou 8 gols. Já na temporada 2006-2007, após uma longa experiência no Wolverhampton da Inglaterra, ele voltou para a Escócia e jogou pelo Celtic. Em 33 jogos, conseguiu balançar as redes 7 vezes e levantou 2 troféus, um do Campeonato Escocês e outro da Copa da Escócia. E por fim, entre 2008 e 2018, o atacante ainda somou 2 passagens pelo Rangers. A primeira, que aconteceu entre 2008 e 2011, foi espetacular. Além de ter feito 49 gols em 81 jogos, ajudou na conquista de 3 campeonatos escoceses, uma Copa da Escócia e uma Copa da Liga da Escócia. Já a segunda, que foi de 2014 a 2018, somou 35 gols em 114 jogos e conquistou um campeonato escocês e uma Copa da Escócia. Ken Miller largou os gramados em 2020, ele tem 43 anos. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!